Estados Unidos pressionam o Brasil a usar força militar em operação na Venezuela. Os Estados Unidos querem que o Brasil empregue força militar para entregar ajuda humanitária à Venezuela. A área de defesa brasileira resiste à ideia por temer que a situação escale para um conflito. Também vetou a sugestão de que soldados americanos participem da operação. O chamado cerco humanitário ao regime chavista de Nicolás Maduro é uma das formas de pressão que os Estados Unidos e seus aliados montaram para tentar retirar o ditador do poder. O líder oposicionista Juan Guaidó, conhecido pela coalizão integrada pelo Brasil como presidente interino do país, pediu que a ajuda comece a entrar no sábado, dia 23. A Colômbia, país que abriga cerca de 1.000 militares americanos, já começou a montar seu centro de distribuição de ajuda perto da cidade fronteiriça venezuelana de Cúcuta. Ali, a Força Aérea dos Estados Unidos opera livremente, mas Maduro bloqueou a ponte de Chinditas, que liga os dois países para a passagem de remédios e alimentos. Nas últimas semanas, os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre o Brasil para uma cooperação semelhante. O Palácio do Planalto informou que a operação na região já é feita em coordenação com os americanos, mas descartou o envolvimento físico de Washington. Segundo a Folha apurou, o Departamento de Estado dava como certa, inclusive, a presença de tropas americanas na operação no Brasil, devido aos primeiros contatos sobre o tema com o chanceler Ernesto Araújo. O ministro é um admirador do presidente Donald Trump, a quem considera a esperança do Ocidente contra uma suposta conspiração marxista de governos de esquerda e ativistas internacionalistas. Há 2 semanas, ele encontrou-se com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em Washington. Na semana seguinte, conversou com o chefe do Comando Militar Sul dos Estados Unidos, Almirante Craig Fowler, em Brasília. Os períodos de cooperação foram renovados. Segundo pessoas próximas às conversas, tanto a participação americana quanto a maior incisividade militar foram colocadas na mesa. Procurado, Itamaraty não comentou esse aspecto, afirmando apenas que o governo está se esforçando para coordenar ajuda aos venezuelanos. Historicamente, o órgão advoga pela não intervenção em assuntos internos de outros países. No caso da Venezuela, o presidente Araújo e outros ministros já rejeitaram a ideia de uma ação militar para derrubar Maduro, algo ventilado por Trump com frequência. O ditador venezuelano, por sua vez, sustenta que a operação humanitária é o prenúncio de uma invasão. Outro elemento de pressão está num relato em Washington de que o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, acenou ao Brasil com a possibilidade de estabelecer um amplo pacote de cooperação militar semelhante à que tem com a Colômbia. O assessor de Trump já esteve com Bolsonaro antes da posse do presidente no fim do ano passado. O problema é que a sua simpatia irrestrita pelos Estados Unidos não é compartilhada com a cúpula militar brasileira e no núcleo de ministros egressos das Forças Armadas no governo Jair Bolsonaro.